Oi, pessoal! Então hoje eu vou falar com vocês sobre 3 romances que eu li que foram publicados lá em 1981. No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre o Complexo de Cinderela. E aí, eu achei que era muito legal a gente contextualizar com os romances publicados na época. Eu sou uma leitora A minha formação leitora, ela passa pelos livros de banca. Sabe aqueles livros de banca, Júlia, Sabrina, Bianca? Eu lia muito isso quando eu era adolescente. E eu gostava muito. E embora eu tenha lido muitos livros mesmo naquela época, eu lembro muito pouco de alguma história, viu? Não costumam ser histórias marcantes, por conta, basicamente, hoje, né, depois de ler O Complexo de Cinderela, basicamente por conta dos clichês que a gente encontra ali naquelas histórias. Então, eu li 3 livros que foram publicados em 1981. A autora Nora Roberts, ela publicou o seu primeiro livro em 1981. Esse livro chama Almas em Chamas. É um livro um pouquinho difícil de encontrar. Ele tem na estante virtual, mas eu terminei lendo um e-book dele, tá? O segundo livro é de uma autora também muito famosa. Agora a gente encontra em outras editoras comerciais, mas antigamente ela ficava bastante em livros de banca. É a Danielle Steel. O livro que ela publicou em 1981, ela publica muitos livros. Então, acho que de 80 para 81 tem uns 5 ou 6 livros. Eu li apenas um e esse livro chama Amar de Novo. O terceiro livro que eu li, ele é de uma autora também muito famosa nessa história aí de livros de romance, é a Diana Palmer. O livro que eu li de 1981 chama Corações de Cowboy. O que essas histórias elas têm, né? Então eu vou contar para vocês basicamente aí por cima alguns dos enredos e vou dar aí a minha opinião, tá? Isso não chega a ser uma resenha, tá, gente? Porque uma resenha você tem que contextualizar com muitos outros fatores que não é o que eu tô fazendo agora, né? O que eu costumo fazer aqui nesses vídeos é só trazer umas indicações e tentar instigar a curiosidade mesmo para vocês tentarem ir atrás. Embora eu acho que nesse caso ninguém vai querer ir atrás desses livros. Mas vamos lá, né? O primeiro livro, que é o da Nora Roberts, ele chama Almas em Chamas. E ele vai trazer uma história de uma moça que ela mora na Irlanda e ela é órfã, ela mora com uma tia. Essa tia aí não é uma tia muito carinhosa. Enfim, ela passa essa juventude dela toda aí numa fazenda ali com a tia, até que a tia morre. Quando a tia morre, ela não tem mais ninguém. Aí ela vem para os Estados Unidos e para encontrar o seu único parente vivo, que é um tio que mora numa fazenda. Quando ela chega lá nessa fazenda, ela é uma pessoa que não tem contato com a sociedade, ela não é uma pessoa vaidosa, ela não está acostumada a comprar roupas, enfim, clichês em cima de clichês. E aí, o dono da fazenda, obviamente, ele se encanta ali com ela. É um livro bem curto. É um enredo. E depois que eu li esse livro, eu fui ler até outro livro da autora para ver como que tinha ficado. É um livro bem maturo mesmo. Ele tem essa questão aí de parecer mesmo uma primeira escrita. Então, aí ele tem muitos clichês e que eu acho que não são só da época, mas muitas coisas que a gente vê nas novelas, não só mexicanas, mas nas brasileiras. Então, por exemplo, ela era uma moça humilde, que ela não tinha estudo, e ele se encanta com ela e ela fica com vergonha, porque ele fala para ela, nossa, suas mãos estão calejadas. E ela fica, ai, ele está acostumado com pessoas que têm mãos mais lisas que as minhas. Então, é esse tipo de dilema que vai ter nesse livro,
tá? E até eles ficarem juntos. Gente, estamos falando de romance. Nos romances eles têm que ficar juntos, tem que ter final feliz, porque senão a gente não gosta, né? Então, isso não é necessariamente um spoiler. Nos romances, a ideia é você acompanhar o processo até eles ficarem juntos. Então, não fiquem achando que eu estou dando spoiler. Mas a gente tem esse tipo de história, né? Uma moça inocente, que é trabalhadora, que conhece ali do campo, que é uma boa administradora de dinheiro, que não gasta. Esse tipo de coisa que a gente vai ver nesse livro. E ele, por outra parte, é um moço másculo, trabalhador, forte, bonito, esse tipo de coisas que a gente está acostumado. O outro livro é o Amar de Novo. O Amar de Novo, ele já é um livro que mostra tem uma pitada meio policial. Aqui a gente tem uma mulher que ela é dona de si. Ela é casada com aqui a gente está num ambiente de italianos. Eles são ricos, né? Se eu não me engano, eles trabalham numa joalheria ou alguma coisa de moda, mas alguma coisa assim que traz essa questão de luxo muito à tona. Então, eles são ricos, eles são bem casados, eles são apaixonados, e aí acontece que esse moço, ele morre. E aí, quando ele morre, você vai ter essa redenção da moça, da protagonista, porque ela tem um filho. Antes dele morrer, ela vai ter algumas. Como é que se diz? Ela vai começar a refletir sobre o seu papel na maternidade, então ela resolve trabalhar meio período para poder ficar meio período com o filho. Mas tudo de um jeito muito romântico, sabe? Não existem conflitos. Então, você não está se sentindo bem? Fica em casa meio período. Então, não existem problemáticas. A gente vai resolvendo assim. E quando ele morre, ela é obrigada ali a se refazer, a cuidar dos negócios. Ela tem alguma problemática aí no meio que ela vai precisar viajar, e levar o filho com ela, enfim. Mas ela é muito bonita, ela é muito desejável, e todos os homens bonitos do livro, eles se apaixonam por ela. É assim, né? Essa é a história, essa é a premissa, né? Então tá lá. O último livro, gente, chama Corações de Cowboy, é da Diana Palmer. Eu não lembrava de nada dessa história, nada. Daí eu tinha feito umas anotações, porque sempre eu anoto quando eu leio alguma coisa e tal. E eu fiz umas anotações aqui, e mesmo depois de ler essas anotações, eu não lembro da história que eu li. Mas eu vou contar para vocês o que está escrito aqui, ó. Amanda é apaixonada por Jace desde sempre, mas por causa de uma traição de sua mãe e do pai dele, que só ele sabe, os dois vivem se cutucando. É um romance cheio de clichês, a moça pobre, que era rica e ficou pobre, sustenta a mãe sem noção, o moço rico é ignorante, a virgindade sempre aparece nesses romances, tá? Então, menos a do Amar de Novo, ela não é virgem. E eles ficam nesse cão e gato aqui, mas ela é uma pessoa mais simples que ele, né? Eu não vou falar o resto porque tem spoiler aqui. Então, o que a gente vê, né? Então, pegando o outro vídeo que eu falei para vocês do Complexo de Cinderela, a gente vê essas narrativas que são contadas, que eram contadas na época, elas vão reforçar muito essas questões que ela traz lá. Então, não necessariamente as mulheres, elas querem ser dependentes ou elas sonham com um casamento por si só, mas porque isso é uma história que é contada e recontada e recontada e recontada. Então, eu fiz um curso no começo do ano em que a palestrante ela falou, né, que as mulheres antigamente, lá em 1700, 1800, elas não tinham condição de escrever, de inventar suas próprias histórias ou escrever sobre assuntos que realmente fossem considerados
intelectuais. Então, essas mulheres, elas partiam ali para os contos de fada. Então, as mulheres sempre para se, se destacar, elas vêm usando dessa imaginação e trabalhando esses aspectos. Então, você vê que a gente tem aqui 3 romances escritos por 3 mulheres, que eles reforçam todos os estereótipos que lá no Complexo de Cinderela a autora tenta combater. Ela fala assim, olha, não é assim. Então, por que que a mulher ela tem que ser simples, ela tem que ser pobre, ela tem que ser sempre menor do que o homem para desenvolver aí a história, né, o enredo desse romance. Na vida real, é muito difícil você ser uma pessoa pobre e encontrar uma pessoa rica disponível, assim, querendo um teretetê, né? Então, essas narrativas, elas reforçam essa condição de dependência da mulher. Então, nem sempre o que eu quero dizer nem sempre é uma culpa mesmo da mulher, mas é o contexto onde a gente foi criada que vai trazer essas idealizações de príncipes, enfim, que no fim não existem, né? E é isso, pessoal. Esses são os romances publicados em 81, os romances de banca, e não são legais. Acho melhor a gente ler os romances atuais, tá bom? É isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.